Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Geral e hoje iremos discutir a respeito do fenômeno da refração da luz, por meio da resolução de alguns exercícios com foco no Enem. Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: a luz é refratada quando ela passa do ar para o vidro. Quando ela entra no vidro, o raio de luz incidente aproxima-se da direção da normal da superfície. Por quê? A definição física da refração diz que, quando nós temos a passagem de uma onda eletromagnética, assim como a luz, que ela passa por uma superfície que separa dois meios diferentes, ocorre esse fenômeno da refração. E a menos que esse raio incidente ele seja perpendicular a essa interface desses dois meios, a refração ela muda a direção de propagação da luz. Então, neste caso, como nós temos a separação desses meios que passa do meio ar para o meio vidro aqui embaixo, observe que esse raio de luz era para ele continuar nessa orientação pontilhada. Porém, conforme anunciado do exercício, ele tem um pequeno desvio se aproximando aqui dessa retinha normal. Por que que isso acontece? Como aqui nós temos o índice de refração do ar que vale 1, o do vidro é maior do que esse valor, porque o do ar é igual ao do vácuo, que é o menor valor de índice de refração possível. Então significa que esse segundo meio do vidro ele é mais refringente. O que significa ser mais refringente? Significa que ele terá maior resistência para a passagem da luz e, consequentemente, a velocidade da luz nesse meio será menor, porque a frequência da luz nunca vai alterar. Então, nesse caso, quem altera é o valor da velocidade. Então, por isso que eu assinalei aqui para vocês. A nossa alternativa correta é a nossa letrinha C. A velocidade da luz no ar é maior do que no vidro. Assista o vídeo que eu vou deixar na descrição também, pessoal, que lá eu apresento bem detalhado como que ocorre esse processo da refração, beleza? Segundo exercício, as Nações Unidas declararam 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz. O Ano Internacional da Luz ajudará na divulgação da importância da tecnologia óptica e da luz em nossa vida cotidiana. A luz visível é uma onda eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta, cujo comprimento de onda está compreendido no intervalo de tempo dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Toda radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, propaga-se no vácuo a uma velocidade constante, comumente chamada de velocidade da luz, constituindo-se assim numa importante constante da física. No entanto, quando essas radiações deixam o vácuo e penetram, por exemplo, na atmosfera terrestre, ela sofre variação em sua velocidade de propagação, e essa variação depende do comprimento de onda da radiação incidente. Dependendo do ângulo que ela se dá essa incidência na atmosfera, a radiação pode sofrer também mudança em sua direção de propagação, que é a definição física que eu apresentei para vocês anteriormente. E essa mudança na velocidade de propagação da luz, ao passar do vácuo para a camada gasosa da atmosfera terrestre, é um fenômeno óptico conhecido como o fenômeno da refração. Beleza? Aquela definição que eu apresentei no primeiro exercício já explica isso bem tranquilamente. Suponha que exista outro universo no qual há um planeta parecido com o nosso, com a diferença de que a luz visível que ilumina ela é monocromática. Um fenômeno óptico causado por essa luz que não seria observado nesse planeta seria qual desses aqui? Uma luz monocromática, ela pode ocorrer a refração dela? Sim. É o mesmo caso de eu pegar, por exemplo, um laser de luz verde que saia do meio ar e incida na superfície água. Nesse caso, pode ocorrer a refração. A reflexão também ocorre, a difração também, que é quando você tem a passagem da luz por uma barreira. A sombra e a penumbra também ocorrem, mas nós não teríamos o fenômeno óptico do arco-íris, porque como é formado o arco-íris? A luz branca proveniente dos raios solares, que é uma luz policromática, ao incidir as gotículas de água após uma chuva, ocorre a dispersão cromática, ou seja, essa luz branca, que é a junção das 7 cores do espectro visível, ela se ramifica nas cores do arco-íris, que faz com que esse fenômeno seja visto aqui na Terra, beleza? Exercício da FUVEST. Um raio rasante de luz monocromática passa de um meio transparente para o outro, por uma interface plana e refrata-se com um ângulo de 30 graus, com a normal conforme mostra essa figura. Se o ângulo de incidência for reduzido para 30 graus com a normal, porque inicialmente ele está aqui com esse 90 graus com a normal,
certo? E se ele for reduzido para 30 graus com a normal, o raio refratado terá com a normal um ângulo de aproximadamente quanto? Então é o seguinte, pessoal, como o exercício não nos informa qual que é esse índice de refração do meio 1 e nem o índice de refração do meio 2, nós precisamos encontrar um meio que relacione esses dois índices de refração. Como que nós faremos isso? Por meio da lei de Snell-Descartes, que diz que N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. Ou seja, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, aqui eu vou manter o meu N1 vezes o seno do ângulo de incidência. Nesse primeiro caso, o ângulo de incidência aqui era de 90 graus. Então, vezes seno de 90 graus é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. O ângulo refratado foi de 30 graus, certo? Então, aqui vai ficar N1 vezes seno de 90 é igual a 1, igual a N2 vezes seno de 30, que é meio. N1 vezes 1 vai dar N1, e N2 vezes meio vai dar N2 sobre 2. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu encontro que o meu N2 é igual a 2N1. Ou seja, apesar de eu não saber o valor numérico do índice de refração do meio 1 e do meio 2, eu sei que esse índice de refração do meio 2 é o dobro do meio 1. Agora, em posse dessa informação aqui, que eu vou para fazer a análise daquilo que o exercício solicita. Ele fala, se eu mudar esse ângulo de incidência, ao invés de ser 90, ele for 30. Qual que vai ser o ângulo refratado? Então, vou até mudar a cor aqui para a gente fazer. Olha só. Novamente, pela lei de Snell-Descartes, N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, N1 continuará aqui sendo N1 vezes o seno do ângulo de incidência. Como agora eu vou mudar o ângulo de incidência para 30, seno de 30. Igual a N2. Quem que é N2? 2 vezes N1, não é? Olha só o que eu tenho aqui. Vezes o seno do ângulo refratado, que é o que eu quero descobrir. Agora, como eu tenho N1 dos dois lados, eu posso cortar N1 com N1, porque está tudo multiplicando. Seno de 30, eu sei que é meio igual a 2 vezes o seno do ângulo refratado. Esse 2 está multiplicando, eu passo para o lado de lá dividindo, né? Como ele vem para cá dividindo, ele acaba multiplicando aqui o denominador. Aí eu encontro que o meu seno de R vai ser igual a 1/4. Então, meu seno de R ele é igual a 0,25. E se ele é igual a 0,25, eu tenho que observar agora essa relação aqui gráfica que eu tenho. Porque, olha só, ele me mostra a relação do ângulo em relação ao valor do seno desse ângulo. Aqui eu tenho 0,5. Se eu pegar 0,5, a metade dele vai ser 0,25. Então, 0,1, 0,2, 0,25 vai estar aqui, ó. Então, como aqui está 0,25, onde que ele pega nesse meu gráfico? Ele pega aqui. E quantos graus vale esse ângulo aqui? Como ele está exatamente no meio entre 0 e 30 graus, esse ângulo vale 15 graus. Logo, o ângulo refratado será de 15 graus. A letra correta é a nossa letrinha D. Nunca foi tão fácil, né? Um exercício específico do Enem diz o seguinte, leia o texto. Um grupo de cientistas liderado pelo pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Eu falei isso também naquele vídeo que eu vou deixar na descrição aí para vocês assistirem, tá bom? Denomina-se metamaterial todo material óptico artificial tridimensional e formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Então, olha só, toda vez que o ar, lembra que eu falei para vocês que ele é o material que tem o menor índice de refração possível? E toda vez, então, que ele passa de um meio material para outro meio material, ele vai sofrer um desvio sempre se aproximando da normal. Só que como esse metamaterial ele tem esse comportamento atípico, ele faz o contrário. Olha só, esse aqui da letra A. Nós temos apenas a reflexão, que do mesmo jeito que ele bate, ele reflete.
O da letra B, ele não sofreu nenhum desvio, também não se enquadra. O da letra C, ele veio, tinha que continuar neste sentido aqui e ele se aproximou da normal. Isso aqui é o que normalmente acontece, não é o que acontece nos metas materiais, porque os metamateriais ocorrem o inverso, que é o que nós temos aqui na nossa letrinha D. Ele veio para cá, o certo seria ele ter se aproximado da normal, só que não, ele veio para esse sentido do caminho inverso da normal. Era para ele ter continuado para cá sim, só que como ele é um metamaterial, ele faz o inverso, ele veio para essa orientação aqui para baixo. Beleza? A endoscopia permite a visualização de estruturas internas do corpo humano. Um dos aparelhos usados para esse fim é o fibroscópio, que utiliza fibras ópticas. O funcionamento dessas fibras é baseado no princípio da reflexão interna total da luz, cujas características podem ser determinadas pela lei de Snell-Descartes. Com base nessas informações, analise as afirmativas seguintes. Para que ocorra a reflexão interna total, em uma interface, é necessário que a luz se propague de um meio de índice de refração menor para um meio de índice de refração maior? Falso. É o inverso. Porque toda vez que eu tenho de menor para um índice de refração maior, ela se aproxima da normal. E para chegar ao ponto onde eu tenho a reflexão interna total, esse raio refratado ele tem que se afastar da normal. E isso só acontece quando eu tenho do índice de refração maior para o menor. 2. O ângulo crítico ou limite, medido em relação à reta normal à interface, para a ocorrência da reflexão interna total, é dada por seno a menos 1 de N2 por N1, em que N1 é o índice de refração do meio em que o feixe está se propagando inicialmente, e N2 é o índice de refração do meio em que o feixe irá se propagar caso não ocorresse a reflexão interna total. Exatamente, essa aqui ela é uma premissa verdadeira, porque nós temos o seguinte, pessoal, que o seno do ângulo limite, ele sempre vai ser dado pelo índice de refração menor dividido pelo índice de refração do meio maior. Então, olha só, o N2 aqui é o que ele fala, o índice de refração do meio em que ele vai se propagar. Então, como ele vai se propagar caso não ocorresse, seria realmente esse menor. E por que ele está sendo a menos 1? Que é como se eu pegasse, fosse descobrir apenas esse ângulo aqui, eu cortasse o seno e passasse para o lado de lá dividindo. E o seno dividindo é a mesma coisa que seno a menos 1. Beleza? 3. Para um ângulo de incidência na interface, medido em relação à reta normal, maior do que o ângulo crítico ou limite, não haverá reflexão interna total? Na verdade é falsa, porque quando você passa do valor desse ângulo limite, sempre vai ocorrer a reflexão interna total. E 4. Não é possível determinar o desvio sofrido por um feixe de luz ao cruzar uma interface pela lei de Snell-Descartes. Essa também é falsa, porque a nossa lei de Snell-Descartes ela diz N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Ou seja, quando você conhece os dois meios, o índice de refração desses dois meios e o ângulo de incidência, você consegue determinar qual que vai ser o desvio desse feixe quando ele cruza essa interface. Logo, nossa alternativa correta será a letra C. Apenas a premissa 2 é verdadeira. Exercício da Universidade Federal do Goiás. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos immiscíveis, utilizando um feixe de luz monocromática que incide de cima para baixo, como ilustrado nessa figura. Com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são respectivamente quais? Nós temos que lembrar, pessoal, que sempre para ocorrer a reflexão total da luz, sempre nós temos que ter que a luz ela sai de um índice que tem maior índice de refração para um que tem um menor índice de refração. E quando nós comparamos essas análises aqui, olha só o que nós temos. Então, esse índice aqui do Na e esse líquido B ele tem um índice de refração NB. Para isso ser verdadeiro, o Na tem que ser maior do que o NB, para proporcionar que ocorra reflexão interna total. Então, pode ser o líquido 1 e 2? Se for 1 e 2, ele vai do menor para o maior. Não pode, tem que ser do maior para o menor. A letra B, 1 e 3. Eu pego o 1 e o 3, vai de 1,33 para 1,40. Ou seja, do menor para o maior. Também não pode ocorrer reflexão interna total. Letra C, 2 e 3, vai de 1,5 para 1,4. Olha só, vai de um índice maior para um menor. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Se eu analisar a D, de 2 para 4, vai de 1,5 para 1,45. Então, é do maior para o menor, não pode. E de 3 para 4 também, ó, do menor para o maior, também não pode. Sempre tem que ser do maior para o menor para que ocorra reflexão interna total, beleza? Exercício da UEL diz, um raio de luz se propaga do meio 1
cujo índice de refração vale raiz de 2. Então, eu já sei que aqui o meu índice de refração N1 vale raiz de 2. Para um outro meio 2, seguindo a trajetória indicada na figura. Qual que é o ângulo limite para esse par de meio? Então, olha só, nós sabemos que o seno do ângulo limite ele sempre vai ser dado pelo índice de refração do meio menor dividido pelo índice de refração do meio maior. Então, de um dos meios eu já sei, mas eu preciso descobrir quanto que vale esse índice de refração do meio 2. E fica fácil, porque olha só, eu tenho o ângulo de incidência, o ângulo refratado e eu tenho o índice de refração do meio 1. Então, pela lei de Snell-Descartes, nós temos N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, o N1 vale raiz de 2, vezes o seno do ângulo de incidência, que vale 45 graus, igual a N2, que é o que eu quero descobrir, vezes o seno do ângulo refratado, ou seja, seno de 30 graus. Então, aqui vai ficar raiz de 2 vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a N2 vezes seno de 30, que vale meio. Beleza? Aí aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, 1 vai ser igual a N2 vezes meio. Multiplico cruzado. Quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu encontro N2 vezes 1, N2 vezes 1, N2. Igual 1 vezes 2, 2. Então, o meu índice de refração aqui, ele vale 2 desse segundo meio. Agora, em posse disso, fica fácil determinar qual que vai ser esse ângulo limite. Porque como o seno do ângulo limite é o índice de refração menor pelo maior, eu tenho que esse aqui é 2 e o outro é raiz de 2. Raiz de 2, quem não sabe que é 1,4, beleza, mas já sabe que vai ser menor do que 2. Então, o menor é raiz de 2. Então, o seno do ângulo limite é raiz de 2 e o n maior é 2. Seno de qual ângulo a resposta é raiz de 2 sobre 2? Exatamente, 45 graus. Nunca foi tão fácil, né? Uma fibra óptica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por onde a luz se propaga, e por uma casca de vidro, ambos com índices de refração diferentes. Um feixe de luz monocromática que se propaga no interior do núcleo sofre uma reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo um ângulo de incidência alfa, conforme representado nesse nosso desenho. Com relação à reflexão total mencionada, são feitas as seguintes afirmativas. A primeira, o feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, essa primeira premissa aqui ela já é uma premissa falsa, porque conforme nós já discutimos, para ocorrer reflexão total, sempre tem que ser de um meio mais refringente para um meio menos refringente. 2. Para que a reflexão total ocorra, o ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite da superfície de separação? Falso também. O ângulo de incidência tem que ser superior ao ângulo limite. 3. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende dos índices de refração do núcleo e da casca? Exatamente, porque lembra que o seno do ângulo limite sempre vai ser dado pelo índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, beleza? Então essa aqui ela é verdadeira. E 4. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e a casca. Essa também é uma premissa verdadeira, porque como ocorre reflexão interna total, ele não passa para outro meio. E quando ele passa por outro meio, que é o fenômeno da refração. Logo, por isso que ele não sofre essa refração, e essa alternativa 4 também está verdadeira. Logo, nossa alternativa correta será a nossa letrinha B. Apenas as premissas 3 e 4 são as verdadeiras. Nosso último exercício da FUVEST diz: uma fibra óptica é um guia de luz flexível e transparente cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de um diâmetro não muito maior do que um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias com baixas perdas de intensidade. A fibra óptica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga, e de um revestimento, como esquematizado nessa figura aqui. Sendo o índice de refração do núcleo igual a 1,6 e o do revestimento igual a 1,45, o menor valor do ângulo de incidência do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é de aproximadamente quanto? Então, nós sabemos que o seno do ângulo limite
ele é dado pela divisão entre o índice de refração menor pelo maior. O menor que nós temos ali é aquele de 1,45 e o maior, consequentemente, é aquele de 1,60. Quando nós executamos esse cálculo aqui, nós encontramos um valor aproximado de 0,9. E qual que é o valor de 0,9? O seno de qual ângulo é igual a 0,9 aproximadamente? É aproximadamente o valor do ângulo de 65 graus. Então, nossa alternativa correta, a letra E. E aqui finalizamos a nossa aula a respeito de refração, ângulo limite e reflexão total. Espero que vocês tenham gostado e até mais.